Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável. Hora certa para você que está chegando aqui na Super Rede Boa Vontade Rádio. Este é o programa Viver é Melhor. São 14h26 no horário de Brasília. 1 hora menos em Manaus, Amazonas, 13h26. Sabia que cerca de 1,5% da população mundial sofre com a síndrome de distorção da autoimagem? As mulheres são as mais atingidas do que os homens, sendo que essa estatística pode ser ainda maior, já que algumas pessoas nunca chegam a buscar ajuda e outras não assumem o problema. Vamos falar sobre isso, sobre os possíveis impactos psicológicos de uma distorção da autoimagem, com a participação da doutora Luciana Mancini Bari, médica psiquiatra do Hospital Santa Mônica. Primeiramente, damos às senhoras boas-vindas aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Doutora, qual a importância de manter o equilíbrio entre o apreço pela própria imagem e o exagero, chamado muitas vezes de narcisismo? A estética e o bem-estar é super importante, a autoestima, né, para a pessoa, para a mulher, para o homem, porque a autoestima ela traz segurança, né? Então a pessoa que tem segurança, ela vai ter um melhor desenvolvimento, né, profissional, ela vai estar melhor no relacionamento afetivo. Então o autocuidado é importante, né? Uma pessoa que tem uma imagem, um autocuidado preservado, ela vai estar mais segura para conseguir um emprego, vai estar mais segura num relacionamento. Agora, desde que isso seja equilibrado. Se ela tem essa autoestima muito elevada e muito exagerada, pode passar a ser patológico. Ao mesmo tempo, se ela tem isso muito diminuída, ou uma autoestima baixa, também pode ser prejudicial. Então, tem que ter esse equilíbrio. Ela não pode ser nem para muito alta, nem muito baixa, né, doutora, essa autoestima. Agora, quais os prejuízos de cair nesses dois extremos? Tanto para a apreciação exacerbada, a gente falou aqui da autoimagem, né, se referindo à autoimagem, quanto para baixa autoestima ligada à aparência, doutora Luciana? Então, a pessoa que tem autoestima muito baixa, por exemplo, ela pode se considerar, às vezes, incapaz, ela pode se considerar inferior, ela pode entrar em crise, ela pode ficar depressiva, ela pode entrar em relacionamentos abusivos, sofrer, às vezes, violências domésticas e achar que merece aquilo, porque não consegue sair, às vezes, daquela relação. Então, são várias coisas que a gente tem que pensar, e isso está presente, pessoas que sofrem de alguns transtornos, como depressão, pessoas que têm ideação suicida, por exemplo, muitas vezes têm autoestima baixa, acha que são feias, acha que não vão melhorar, que não merecem viver. Então, ou não tem aquele autocuidado, não se cuidam, ou acham que tudo nelas está muito ruim. Por outro lado, as pessoas que têm autoestima muito elevada podem desenvolver outros transtornos, né? De personalidade narcisista, por exemplo, ou acabam sendo, às vezes, muito arrogantes, às vezes até pela empatia mesmo, acabam não conseguindo se relacionar com ninguém, porque ninguém aguenta, acaba achando uma pessoa chata, que não consegue ter amigos, ou não consegue ter uma relação, porque se acha superior, ou acabam sendo pessoas que têm relacionamentos abusivos, porque acham que tem que mandar, que o outro tem que ser subordinado a essa pessoa. Então, isso é uma questão que tem que ter muito equilíbrio. Mas é importante, a pessoa tem que também se cuidar, ela tem que ter um cuidado, porque você ter uma autoestima elevada, você se sente seguro, né? E você se cuidar faz parte, né? Você cuidar, você se gostar, faz parte do ser humano, e você vai se sentir melhor, você vai poder trabalhar isso de uma forma que a segurança, você vai conseguir ter um trabalho, você vai conseguir se mostrar melhor num relacionamento, você vai conseguir se apresentar melhor em algumas posições, então é super importante. Doutora, por que mesmo tendo conhecimento da necessidade de hábitos alimentares saudáveis e de atividades físicas regulares também, ainda não colocamos tudo isso em prática? Por que é tão difícil? São vários fatores, né? Um é isso de nunca alcançar
esse padrão, que acaba desestimulando muitas pessoas que acabam não alcançando e desistem. Fator financeiro, ou ir numa academia, frequentar uma academia, então fica difícil também, ou ir numa nutricionista, ou ir em vários profissionais. A gente sabe que tem vários serviços gratuitos, mas as demandas são muito altas também, as filas de espera são muito grandes. Então, isso também é um fator que desestimula. Então, assim, existem formas? Existem. Exercício ao ar livre, para quem quiser, buscar outras atividades, buscar os serviços públicos, ficar em fila de espera, mas são fatores que também desestimulam e que acabam tornando cada vez mais difícil. Então, essas pessoas têm que ter uma força maior para começar e cada vez mais buscar esses serviços para atingir aquele resultado. E de que forma podemos desenvolver essa consciência do autocuidado diariamente, doutora? Separar um tempo para você, para se cuidar, né? Cuidar do corpo, cuidar do cabelo, cuidar da unha, quem gosta, da mente, mas sem exagero, sem que aquilo incomode a sua vida. O que seria isso? Por exemplo, não é errado você gostar de passar 3 horas no salão de beleza. Agora é errado você passar 3 horas no salão de beleza e deixar o seu filho sozinho ou sem almoçar. Isso, então, já é um comportamento estranho. Não é errado você gostar de ficar em casa 3 horas fazendo exercício se você não tem nada para fazer, ou se você está se cuidando, ou se você gosta. Agora, se você fizer isso todos os dias e não fizer as tarefas que você tem que fazer do seu trabalho, aquilo é estranho. Então, é nessas coisas que você tem que parar para pensar. É quando você dá mais importância a isso e deixa de fazer as suas atividades. Aí que está o equilíbrio. Você tem que se cuidar, você tem que se gostar, mas isso não pode ser excessivo. Essa preocupação não pode ser excessiva. A preocupação excessiva com o corpo, com o exercício, já pode ser considerado um transtorno. Aí começam os transtornos de alimentação, né, anorexia, de exercício, vigorexia, de fazer exercício exagerado e só pensar em exercício, ou bulimia, de querer se alimentar, vomitar para se manter magra, e aí a gente tem que pensar que isso pode já estar iniciando, sendo já uma patologia. Então aquilo não pode ser exagerado, tem que ter um equilíbrio aí. E para finalizar, doutora Luciana, quando é necessário recorrer a uma ajuda profissional? Bom trazer essas informações, porque às vezes não é com a gente, né? Não é com quem está tendo essa informação, mas a gente identifica num conhecido, num amigo, e é a hora de repente, conversar ou levar num profissional para que seja ouvido. E essa orientação inicial já é uma grande ajuda, e são transtornos ou são angústias, às vezes, que a pessoa tem, às vezes antes de ser diagnosticado um transtorno, né, às vezes é uma coisa leve, que ainda não tem uma patologia, só está exagerado, e que pode ser medicado, ou pode ser feito terapia, e que pode ser tratado, e a pessoa remite esse sintoma, ou passa a ficar mais tranquilo, ou até a própria terapia vai trabalhar isso, por que desse desequilíbrio, por que essa pessoa está tão angustiada, tão preocupada com o corpo, ou tão exagerada com essa preocupação de querer ser tão bonito, ou de querer estar tão exposto numa mídia social, ou querer estar tão perfeito, né? Vai ser trabalhado tudo isso, e ela vai estar se sentindo muito melhor, e vai estar muito melhor. A estética é importante, mas ela também pode ser perigosa, se for muito exagerada, então tem que ter esse equilíbrio. Um alerta muito importante que trouxe a doutora Luciana Mancini Bari, médica psiquiatra no Hospital Santa Mônica, a síndrome da distorção da autoimagem, que nós agradecemos aqui a doutora Luciana pela presença, pelos esclarecimentos no programa Viver é Melhor da Super Rede Boa Vontade Rádio. Super Rede Boa Vontade de Rádio.